Aplauda o Senhor. Sim, Deus. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, nosso coração se derrama. Santo, santo, Loromanaie. Santo é esse ambiente aonde nós devemos buscar. Esse ambiente aonde nós devemos buscar. Declare que Ele é santo, 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 santo. Santo. Amém. Boa noite. Como é que a gente começa isso? Boa noite. Paz. Não tomaram café da tarde, gente? Boa noite. Pode sentar, por favor. Sinta-se à vontade. Não estão à vontade, sim, de botar os pés em cima das cadeiras, mas tudo bem. Pessoal, quero... Você que trouxe oferta, dízimo, gasofilastre aqui. Quem é da casa sabe que nós não perdemos muito tempo com isso. E quem é filho entende a proteção que isso nos traz. Amém? Acho que o Rogério deve estar passando o QR Code aqui, que você que está nos acompanhando pela internet, pode também fazer pelo Pix. Agora tem isso também, né, cara? Modernidade. Amém? Tem duas pessoas que nos visitam e tem um rapaz que já veio mais de uma vez, né? O João Marcos, né, Marcos? Vinícius, onde é que está o Vinícius? E a Dona Maria. Ô, Dona Maria, tudo bem com a senhora? Como é que a gente recebe eles, gente? Amém. Sabe, antes de nós entrar para a palavra, eu quero te convidar. Sábado agora, nós temos o culto de casais, todo último sábado do mês. Você que é casado, pegue sua esposa. E você que é esposa, puxa a orelha do teu marido. E venha estar junto com nós aí. Vai ser não especialmente um culto, mas um encontro. Nós vamos fazer algumas coisas diferentes. Envolver os casais num ambiente um pouco diferenciado. E a gente está entendendo nesse tempo que o inimigo quer nos roubar a celebração do nosso casamento. E tudo que a gente deixa de celebrar, para de valorizar. Precisamos celebrar o nosso matrimônio, você que é casado. Amém? Então sábado fica o convite às 8 horas aí. Senão daqui a pouco eu me esqueço, me empolgo no final aqui. Então vamos fazer, enquanto nós temos lúcido aí, vamos dar os recados. Depois que nós beber aqui já era. Amém? Essa noite convida a beber realmente dos rios de água do Senhor. Sabemos que a palavra é a luz, né? É ou não é? Participa aí, galera. Tá frio esse movimento aí. Olha para quem está até lá e diga boa noite, que bom que você veio hoje. Aí, cara, aí ó. Tem gente que fala, não sabia? Que achou? Sabe, mas é isso. Deus tem me falado Deus me deu um versículo no começo do ano. E esse versículo agora eu vou mastigando o resto do ano, né? E Deus tem me revelado um pouco em cada passo, sabe? E eu acho que o Marcos, quando estava lá em cima orando comigo, ele pegou o caderninho e leu, porque eu estava de olho fechado. Tu me roubou o que estava escrito. Não existe roubo no céu, né? Nós compartilhamos um com o outro. Isso quer dizer que nós estamos no mesmo espírito, sabe? Mas é isso que o Marcos falou hoje. Muitas vezes nós buscamos só as coisas da terra. Focamos naquilo que os nossos braços podem alcançar, as nossas mãos podem alcançar, mas esquecemos que o único que pode nos dar aquilo que realmente nós precisamos e merecemos é o Senhor. O que é da terra tem nos roubado do Senhor, sabe? O que é da terra tem nos tirado da presença de Deus. Nós estamos perdendo tempo com coisas que nós não deveríamos perder tempo. Nós não deveríamos perder tempo com algumas coisas. Não deveríamos abrir mão do tempo da nossa família. É ruim quando eu começo a falar que a Karina começa a anotar lá atrás. Depois ela me cobra tudo em casa, né? Mas é verdade. Tem coisas que têm nos roubado.
da nossa família, do tempo com o Senhor, mas especialmente da intimidade com Ele. Porque para a gente escutar da forma como que o Marcos escutou hoje, pela manhã, não foi hoje, né, Marcos, foi segunda. Cara, tem que ter intimidade. Você precisa gastar um tempo com Ele. Como um filho aprende a falar? Eu tive 4, tenho autoridade para isso. Como um filho aprende a falar? Vendo os pais falar. É ou não é? O filho aprende a falar aquilo que o pai está falando. E geralmente aprende a falar papai primeiro. É ou não é? A mamãe carrega 9 meses, mas vem a criança, primeira palavra, papai. Pelo menos lá em casa foi assim. Sabe, com o Senhor é a mesma coisa. Como nós vamos aprender a falar as coisas dele? Passando um tempo com Ele. Deixando Ele falar com nós. E hoje o título da mensagem, você que está aqui não viu ainda, mas quem está em casa já viu. Ser resolvido no Senhor. O que achou? Ser resolvido no Senhor. Sabe, algo que nós temos falado, eu e minha esposa lá em casa. Eu sempre falo que quando Deus me dá uma palavra, primeiro eu compartilho em casa. Primeiro é em casa que eu tenho que viver isso. Porque se eu não for realmente... Se eu não agir de realmente falar aquilo que realmente eu passei, ou aquilo que eu consegui vencer, eu vou só transmitir uma informação, não a revelação da palavra. E nós sabemos que o que liberta nós nesse tempo é a revelação, não a informação. Que pegar um versículo isolado da Bíblia e vir aqui trazer é fácil para nós. Fácil para qualquer um de nós. E por isso muitas pessoas têm se perdido em meio a lugares, não vou dizer, mas em alguns lugares, por quê? Porque somente a informação é passada. Mas a revelação daquilo que Deus quer para esse momento, na intimidade com o Senhor, não é buscado. E o versículo é Gênesis 45, 5. Abre aí. Eu já falei sobre isso. Mas hoje eu quero me ater só um trechinho. Quem sabe, né, que é Gênesis? Vai lá em Apocalipse, volta toda a Bíblia que é ali no começo. 5. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida de Deus me enviou, Deus me enviou diante de vossa face. Quem conhece a história de José? José, ele foi vendido pelos irmãos dele. Só que José era um cara resolvidão, vamos dizer. Cara, nesse versículo ele está dizendo o quê? Os irmãos dele vieram frente a frente com ele, e ele, com tudo que ele tinha passado na vida dele, todos os lugares aonde os irmãos dele tinham enviado, a um fundo de um poço, vender como escravo, ser vendido a um povo distante, longe de sua família, longe do seu pai, que ele amava tanto. Sabe, começa a analisar. Às vezes isso cabe a nós mesmos, né? Quantas lutas nós passamos para chegar até aqui? O que nós passamos para estar até aqui? Como o Marcos disse, o que tu trouxe hoje? Sabe, mas o Marcos não disse algo físico só, mas algo dentro de você. O que você está disposto hoje a entregar para o Senhor? E hoje eu quero falar sobre mazelas. Qual a mazela que você está disposto a entregar nas mãos de Deus? O que tem te segurado ainda? O que não tem te permitido você romper? O que tem te firmado na terra e não tem deixado você voar na presença de Deus? José era um cara resolvido. Eu botei aqui resolvidão. José, quando se deparou com os irmãos dele, ele não olhou as frustrações que ele passou. Ele não olhou as situações que ele passou. Ele não olhou que ele foi lançado num poço. Não lembrou que ele tinha sido vendido como escravo, dado como morto. Que tinham tomado as suas vestes, a túnica. Mas quando José viu seus irmãos, ele entendeu o propósito. Ele entendeu o porquê que aquilo tinha acontecido. Eu quero dizer para ti essa noite que o quê? Que
José precisou resolver seus conflitos internos. Naquela hora, José ele se resolveu os conflitos que ele tinha dentro dele. Às vezes em nossa vida nós carregamos algumas pessoas que, se nós for olhar, entristece o coração. É ou não é verdade? Ou você já está tudo resolvidão também? Se você está, amém, ora por nós aí. Mas tem algumas coisas que ainda tem nos segurado, sabe? E tudo que possamos, tudo que passamos, tudo de bem quanto de mal tem um propósito. Eu falei que o Marcos tinha olhado mesmo que tinha escrito. Tudo que nós passamos, tanto de bem quanto de ruim, tem um propósito. Só que esse propósito nós temos que entender que é para nos amadurecer, não para nos frustrar e não para nos parar. Deus ele não coloca coisas em nossas vidas para nos parar. Deus ele não dá um filho para nos parar. Deus ele não dá uma casa para nos parar. Deus não dá um carro para nos parar. Deus não nos tira algo para nos parar. Eu me lembro que um tempo atrás eu fui demitido de uma empresa por justa causa sem eu nem saber o que tinha acontecido. E eu fiquei sentado no sofá por 3 meses olhando para a parede. E a Karina deve ter me visto e dito assim: cara, esse aí já é louco, agora é interno ele, né? Deve ter passado isso. Só que não, nesse tempo eu comecei a entender que Deus tinha me colocado ali para mim refletir algo que eu estava vivendo, aquilo que eu estava buscando. Eu não tinha um tempo para o Senhor. Eu apenas ia na igreja, ia num culto como hoje. Deus não nos chamou para ocupar uma cadeira aqui, não, irmão. Deus não nos chamou só para ocupar um espaço físico, não. Deus nos chamou para fluir na direção dEle. Deus nos chamou para o que? Ser luz nesse tempo. Só que a luz, ela ilumina aquele que está nas trevas. Ilumina o nosso familiar, ilumina o nosso amigo, ilumina o nosso vizinho, aponta um caminho. Nós não podemos apontar esse caminho para nós, mas sim para Cristo. Nós fizemos discípulos não para nós, mas para Cristo. Amém? Sabe, nós precisamos ser convictos nisso. Se confiarmos no Senhor, precisamos ser convictos que Ele está nos guiando. Jeremias 29:11. Abre comigo, você já deve ter visto. Jeremias 29:11. Esse é um versículo bastante usado na nossa conversão lá em casa. A conversão do nosso casamento, né? Que teve a conversão da nossa vida e do nosso casamento. Teve 2 conversões. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim. Eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso. O que é esse todo o vosso coração para ti? Deus está falando um coração inteiro. Um coração que não está dividido. Não só em atitudes, mas um coração inteiro. Um coração onde não está frustrado. Um coração... Deus ele tem chamado pessoas nesse tempo maduras para cuidar do corpo dele. Nós precisamos amadurecer a nossa mente. As frustrações, os problemas, os percalços, eles servem simplesmente para amadurecer a nossa vida. Muitas vezes nós colocamos tudo na culpa do... vamos dizer o nome. Não importa muita coisa. Mas colocamos tudo na culpa do coisa ruim. A maioria não é ele. É o Senhor que está nos moldando, nos aprimorando. É o Senhor que está moldando a nossa vida. Nós oramos para ser paciente. Deus coloca situações para praticar isso. E nós não entendemos. Uma vez eu estava orando com um casal e eu me lembro que a mulher disse assim: eu oro para mim ser uma verdadeira adoradora. Amém, eu disse. Só que agora você se prepara. Porque Deus vai tirar tudo de ruim que é em você. E vai colocar na mesa. E Deus vai tirar tudo de ruim que é nele e vai colocar numa mesa. E ali agora vocês vão ter que trabalhar nisso. Porque um verdadeiro adorador, ele não se frustra por coisas materiais. Um verdadeiro adorador, ele não para no meio da dificuldade. Um verdadeiro adorador, ele não para no meio do deserto. O deserto para nós cristãos é uma escola. É onde nós
é onde nós nos aprimoramos. Eu sempre digo e sempre vou dizer, os momentos, um casal forte, um cristão forte nesse tempo, não é aquilo que ele conquistou. Não é aquilo que você conquistou, carro, casa, nada material. Um cristão forte, estabelecido no reino, um casamento forte, é aquilo que suportou. É aquilo que você suportou no caminho. É aquilo que te trouxe até aqui. Tem gente que está há 5, 10, 15 anos. E amém por isso. E está sempre aqui. E é isso, é você suportar os dias maus. A Bíblia diz que nós vamos ter dia mau. Se você não quer isso, morra. Infelizmente. Mas nós vamos ter sim o dia mau. Nós vamos ter, só que esse dia mau ele serve para nos aprimorar, nos moldar, nos fazer melhor. Nos fazer melhores homens, melhores pais, a mulher melhor esposa, melhor mãe, melhor amiga. Nesse tempo eu volto a dizer que Deus tem chamado pessoas maduras a servir a igreja, servir o corpo. Pessoas que não se frustram, não ficam num ambiente frustrado. Não choram suas mazelas, não ficam chorando aquilo que passou, o abuso que sofreu, mas pessoas resolvidas, e hoje nós vamos ver algumas pessoas resolvidas. José era uma delas. Tu imagina naquele tempo se José tivesse olhado para trás na frente dos irmãos dele? Tu imagina nesse tempo se José tivesse mandado matar os irmãos dele? Tu imagina nesse tempo se José tivesse pisado no pescoço dos irmãos dele? O que teria sido da casa do pai dele? O que teria sido daquele povo? Que graças a uma revelação de um sonho, graças a José entender o propósito dele, que a família dele teve que comer. Um povo teve que comer. Se nós for parar para pensar, nem nós não estaria aqui, se ele não tivesse entendido o propósito. Entenda, se você não entender o propósito que Deus tem colocado nas tuas mãos, talvez uma geração morra nas tuas mãos. É pesado, né? Pesado. Mas nós precisamos entender isso. O Evangelho não é um conto de fadas. O Evangelho não é só historinha romântica, não. Nós somos acostumados a pegar as partes A do versículo, né? Pegamos só aquilo que nos importa. Que vamos comer o melhor dessa terra. Amém? Vamos comer. Tem gente comendo mesmo. Vamos comer só o melhor dessa terra. Mas e depois a continuidade desse versículo nós esquecemos. Que nós temos que buscar, que nós devemos entregar o nosso coração, como diz aqui, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso, só para não deixar vocês dormirem. Mas esse buscar de todo o vosso coração é você se entregar realmente nas mãos do Senhor, deixar Ele te moldar, te aprimorar, deixar Ele limpar todas as frustrações que um dia você passou. Sabe, as dificuldades e os problemas que você passou, serve para instruir e ensinar o teu amigo que está ao teu lado, ou alguém que Deus vai te colocar próximo de você. Tudo aquilo que você passou, todo aquele caminho tortuoso que você passou, as dificuldades que você teve, Deus vai colocar pessoas do teu lado, para você instruir elas. Eu não tive problema com droga, mas é interessante que todos os amigos meus que tiveram problema com dependência química, todos os meus amigos, cara, Deus colocava alguém para eles auxiliar. E do mesmo jeito, Deus aproximava pessoas do mesmo jeito. Para quê? Para essa pessoa que entendeu o propósito, que foi liberta, ser luz para aquele que estava do lado, ser luz para aquele que estava nas trevas. O nosso papel aqui é apontar Cristo, é apontar o caminho, ser discípulo, um discípulo bem resolvido. Amém? Não está bem crente esse amém, hein, galera? Nosso coração precisa estar inteiro nele. Nós procuramos um Deus por inteiro. Nós queremos tudo que Ele pode nos dar, né? Nós queremos a totalidade de Deus. Mas servir Ele pode ser pela metade. Pode ser só no domingo, só na quarta, às vezes. Só na sexta. Na segunda não precisa, né? Não tem culto, não tem nenhum irmão do lado. Na terça também não, né? Só se estiver no convívio. Mas é isso que eu quero que você entenda. Você está buscando um Deus por inteiro. Eu estou. Quem está? Carga a mão aí, galera. Que susto. Mas você busca um Deus por inteiro, mas não serve Ele por inteiro. Isso eu falo para mim também. Muitas vezes eu me frustro por algumas situações que aparecem. Muitas vezes eu começo a olhar o cara que me fechou no carro. E aquele velho Paulo quer saltar para fora.
E às vezes ele sai. Depois eu tenho que voltar e dizer, não, perdão, Senhor. O problema não é você pecar, não, irmão. O problema é o teu coração não se arrepender disso. Não estou dizendo que você está liberado para pecar, não. Mas se isso pecar, se a ira te tocar, não volte a se arrepender. Não demore a se arrepender. Seja breve. Seja breve no Senhor. Se resolva logo. Se você tem alguma questão, se resolva. Deus tem chamado homens maduros. Eu vou falar até o final dessa noite aqui. Todo coração significa todo coração, ou seja, não está dividido com malezas ou com frustrações. Não significa que não podemos ter o dia mal. Significa que o dia mal é por um propósito. Nós vamos entender isso. Tudo que é de bom que acontece, tudo que é de ruim é por um propósito. Nós estamos nas mãos dele, amém? Oramos para isso, não oramos? Senhor, está tudo nas tuas mãos. Mas quando vem o dia ruim, não, Senhor, só um pouquinho que eu vou pegar aqui para me resolver, depois eu devolvo para o Senhor. Deixa eu só resolver. Eu acho que é assim que o Senhor vai fazer. Não é legal, não. Acho que desse jeito aqui é melhor. É ou não é? Às vezes quando a gente não faz isso, entregamos nas mãos dele, mas quando as coisas apertam, vamos lá, só tiramos um pouquinho, mas depois nós devolvemos, né? Não tem problema. Só que é isso que tem nos deixado mais distante dele. É nessas coisas que nós não estamos vivendo aí na totalidade, Senhor. Quando nós somos imaturos, nós somos herdeiros, amém? Nós somos herdeiros. Mas só que o Senhor não vai dar algo grande em mãos de crianças imaturas, de homens imaturos, mulheres imaturas. O Marcos estava orando lá em cima, cara, e antes dele subir eu já estava orando a mesma coisa que ele orou, cara. Hoje é brincadeira. É o mesmo espírito mesmo, mas sobre uma igreja madura, uma igreja que se envolve com as coisas do Senhor, que se importa com as coisas do Senhor. Se importe com as coisas do Senhor. O propósito não é permanecer no dia mal. Como permanecemos no dia mal, isso é ou seja, o deserto, né? Quando nós permanecemos nesse dia, e quando vem esse dia, muitas vezes a gente murmura ou não murmura. E tem uma aula no Casados que diz que a murmuração, ela mata a semente da tua mão. E realmente, cara, quando você murmura, você está matando aquilo que você plantou. Às vezes nós passamos dias, meses plantando coisas boas, tentando, orando, nos entregando, abrindo a porta do carro para a esposa, secando a louça, lavando a louça, é ou não é? O filho fazendo as coisas de casa, plantando coisa boa. Mas aí chega um dia ruim, cara, o que a gente faz? A gente murmura, né? E quando a gente murmura, cara, a semente ela é morta. Quer ver? Deixa eu provar isso para você. Números 14, 26, 30. Números 14. Eu tenho números na minha Bíblia. No 26 ali, galera. O título na minha diz assim: aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Tu quer ver como mata mesmo? Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá e vosso cadáver, como também todos os que vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Quero que você entenda que a murmuração de um povo não permitiu com que ele entrasse na terra prometida. Mas para baixo diz só que Josué e Caleb. Só a próxima geração de todo esse povo, cara, pôde entrar na terra prometida. Eu quero te dizer que no dia mal, quando você começa a murmurar e não entender o propósito dele, quando você começa a reclamar de algumas coisas que acontecem, e essa palavra me deu em mim primeiro. Quando você começa a reclamar de algumas coisas que acontecem, a semente que você tinha lançado lá atrás, ela começa a morrer.
E uma geração pode se perder por causa da murmuração, assim diz a palavra. A geração dos nossos filhos, porque tudo que nós plantamos, tem muitas coisas que nós plantamos hoje, não é para nós colher, é para a próxima geração colher, sim ou não? Tem árvores que se a gente plantar uma semente hoje, não me lembro agora qual, mas daqui 30 anos ela vai dar resultado e frutos. Tem árvores que demoram anos para isso acontecer. Deus está dizendo que tudo que talvez, algumas coisas que você plantar hoje, não é para você aproveitar isso, mas que a tua geração aproveite, a tua geração se alimente, que os teus filhos se alimentem daquilo que você está plantando. Teus filhos vão herdar tudo aquilo que você está fazendo, tudo aquilo que você está semeando. E é isso que tem tocado no nosso coração, sabe? É isso que tem me tocado no meu coração lá em casa. Tudo aquilo que eu estou fazendo, tem coisas que não é para mim, tem coisas que é para os meus filhos. Todos os posicionamentos que nós tomamos hoje, talvez não seja para hoje, para amanhã, mas seja para daqui a um tempo. Deus sabe de todo o tempo. Ele se move no início e no fim e no meio. É Ele que se move. Sabe, hoje eu fui pego de surpresa essa palavra. O Rogério me ligou ontem, né? E é bom quando Deus pega a gente de surpresa, que foi a mesma coisa lá em Penha no domingo passado. Na hora do culto falaram que eu ia ministrar. Se fosse um tempo atrás, gente, eu tinha dado para trás. Eu não tinha ido, não. Sabe? Mas a mesma coisa que eu falei lá, eu vou falar aqui, cara. Que bom quando Deus pega a gente de surpresa. Porque quando Ele pega a gente de surpresa, você é obrigado a oferecer só aquilo que você carrega mesmo. Não algo pronto, não algo preparado, mas é aquilo que está em ti, aquilo que tu vive, cara. Deus, Ele está buscando, Ele está escolhendo homens maduros, amém? Mas homens preparados. Homens preparados, cara. Mulheres preparadas. Mulheres com firmamento na palavra. A palavra é a nossa base. É aquilo que fortalece os nossos pés. É aquilo que te firma no dia mau. Absorva a palavra. Leia a palavra. Ela vai te alimentar, vai te iluminar, vai te esclarecer algumas questões. Às vezes, talvez hoje você não esteja entendendo, mas comece a fazer isso. Depois me procure. Comece a fazer isso, comece a ler. Deixa o Espírito começar a te ministrar por dentro. Iluminar os lugares escuros ainda que nós temos. Quando não resolvemos nossos conflitos internos, ficamos presos a isso. Paulo fala, né, das cadeias espirituais. 2 Coríntios 10, deixa eu ver aqui. Não vamos abrir não. Mas 2 Coríntios 10 fala sobre as armas espirituais que nos ajudam a derrubar essas fortalezas de altivez. Que muitas vezes nossa mente se encontra. Muitas vezes a nossa mente fica presa a alguns ambientes. Algumas situações que aconteceram no passado. Vou dizer aqui alguns abusos. Algumas perdas. Talvez você perdeu alguém ou algo que até hoje você sofre e passa por isso. Mas Deus, Ele não tem nos chamado para esse lugar de prisão, de aprisionamento. Deus, Ele quer nos libertar. Muitas vezes nós somos presos em cadeias abertas. Está tudo aberto para nós aproveitar a totalidade dele, mas nós ficamos presos em alguns lugares. Deus tem nos chamado para esse lugar de liberdade nele. Sabe, Romanos 7 também fala, Paulo também fala sobre as lutas que ele enfrentava com ele mesmo. Briga contra a carne e espírito que ele fala em Romanos. Paulo era um cara que brigava com ele mesmo, diz a Bíblia. Ele mesmo falava que tinha coisas que ele não queria fazer, mas ele sabia que pelo Espírito ele devia fazer. Paulo foi um cara que perseguiu a igreja, que maltratou a igreja, que matou a igreja. Só que se Paulo ficasse vendo as coisas que ele tinha feito no passado, ele não conseguiria escrever mais a metade da Bíblia. É ou não é verdade? Se Paulo não tivesse resolvido também, ele não teria sido quem nós conhecemos hoje, escreveu todas essas cartas dessas igrejas. Se Paulo não tivesse resolvido as questões que ele passou no passado, tudo aquilo que ele mesmo fez, se a mente dele não tivesse saído desse lugar, hoje muitas coisas nós não teríamos vivido. Por isso que eu falo e volto a dizer, Deus tem chamado homens maduros, homens resolvidos. Quando eu falo homem, é homem e mulher, gente.
Mas o Senhor tem buscado uma classe de pessoas assim, adoradoras, que adoram em espírito e em verdade, com o coração entregue nas mãos do Senhor. Precisamos nos alimentar do Espírito. Paulo dizia que se alimentava no Espírito. É aquela historinha, né? Tem um leão, tem 2 leões dentro da gente, um branco e um preto. O que ganha é aquele que você mais alimenta. Alimente mais o teu espírito. Alimente o teu espírito. Se alimente da palavra, se alimente do Senhor. Busque esse tempo de intimidade, porque esse tempo de intimidade ele te guarda de coisas ruins, é ou não é, Marcos? Esse tempo de intimidade ele nos guarda, ele nos tira de algumas armadilhas do inimigo. Mas se nós não estivermos sensíveis a isso, infelizmente nós vamos cair nelas. Se nós ainda estivermos frustrados com as coisas que aconteceram com nós 20 anos atrás, 10 anos atrás, 6 anos atrás, 2 meses atrás, como nós vamos viver a totalidade de Cristo? Como nós vamos herdar a promessa? Como nós vamos herdar aquilo que Deus tem para nós? Deus ele não vai confiar a sua herança a filhos imaturos. Deus ele não confia isso. Porque quando o filho imaturo ele vai pedir antes do tempo, vai aproveitar para os seus deleites, como o filho pródigo, e depois que acabar tudo ele lembra para onde ele tem que voltar. Tem o tempo certo para todas as coisas. Tem o tempo certo para todas as coisas. Temos um ajudador, né? A sair dessas cadeias. É Jesus, cara. Mas um Jesus, cara, não os das redes sociais. Tem gente que parece que Jesus comprou um computador, sentou atrás do computador. E ali ele criou uma rede social e ali eu vou lá e me abro para ele. E para ele não, né? Para todo mundo. Ah, porque hoje eu tô mal, porque hoje tá doendo o dente, porque hoje tá doendo o dedo. Cara, meu Deus, homem. Isso prova a nossa imaturidade quando nós começamos a se abrir com pessoas que não devem, que não têm a cura para isso. Quem tem a cura para a tua dor de dente é o Senhor. Se abra para o Senhor, cara. Seja uma pessoa resolvida. Use tua rede social para edificar os outros. Seja alguém que edifique. Não que parece o Muro das Lamentações, infelizmente. Mas é verdade ou não é, gente? Nós temos alguém com quem nós podemos nos abrir. Nós temos alguém que nós podemos confiar. A Bíblia também fala que nós temos pessoas que nós podemos confiar para isso. Mas pessoas que a gente vê que a maturidade também está do outro lado. Se abrir com outro imaturo, cara, só vai servir para um cego guiar outro cego ao precipício. É ou não é verdade? Você se abrir para alguém que não passou por essa tribulação, cara, por aquilo que você está vivendo, cara, vai servir do quê? Como alguém vai mostrar um caminho que nunca foi? Como alguém vai mostrar um Cristo que nunca viveu? Você sabe quem você pode confiar. Você sabe nesse tempo quem é apaixonado por Cristo. Porque quem é apaixonado por Cristo manifesta Cristo não aqui dentro da igreja. Manifesta lá fora. Aqui dentro é fácil, cara. Aqui dentro é fácil. Quem que falou que eu parecia um pentecostal? Mas cara, aqui dentro tu bota uma roupa bonita, cara, e tá beleza. Show de bola. E lá fora, e no dia a dia, quando você mostra realmente quem você é. E na sua casa. E em casa. Quem você tem sido? Se você cara, não estou dizendo que você não pode errar em casa. Mas se você errou, você é rápido em pedir perdão ou você demora um pouquinho? Para você jovem também. Quando você erra, você é rápido ou você demora a pedir perdão? E se Deus vier numa surpresa assim, um raio de luz, como é que fica? Se o Senhor vier. Se o Senhor vier essa noite, tem algumas pessoas que ainda você está carregando na tua mente, tem algumas pessoas que ainda você não liberou, perdão, que você não liberou algo, tem algumas pessoas que você carrega na cruz ainda ou não? Não precisa me responder não, cara, só...
Tem alguém que você carrega na tua cruz ainda? Se você ainda não largou, essa é a noite para você deixar aos pés do Senhor. Essa é a noite para você ficar totalmente livre. Viver a liberdade de Cristo, a liberdade do Espírito. Amém? José perdoou tudo que tinha ocorrido devido à resposta dele, se tornou um governador no Egito. Como Deus irá confiar algo grande em nossas mãos se somos filhos imaturos? Se você quer algo com Deus, relacionamento sério, você precisa resolver as tuas questões internas. Se você quer algo sério com o Senhor, tem algumas coisas que você precisa resolver dentro de você. Eliseu, cara, vamos ver outro rapaz aqui. 1 Reis 19. 1 Reis 19. Aqui está dizendo que sobre alguém que decidiu seguir um profeta, que se apaixonou por aquilo que aquele profeta carregava. Primeira Reis 19. XIX. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com duodécimo, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias. Ele disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que te tenho eu feito. Voltou, pois, atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Está falando de um cara que queimou tudo aquilo que podia trazer ele para aquele ambiente de novo. Queimou tudo aquilo que podia segurar ele a seguir alguém que estava aí no caminho de Cristo, um profeta. O que eu quero te dizer essa noite é que Deus tem te chamado, mas só que chamado todo mundo, galera. Ele não fez monopólio com ninguém, com igreja nenhuma. Deus tem nos chamado, todos nós que estamos aqui. Eis que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Ele sabe, Deus tem nos chamado. Só que para nós seguir esse caminho com o Senhor, nós devemos largar, olha só, obrigado. Nós devemos largar a nossa velha forma de servir o Senhor. Da forma com que nós servíamos Ele. Deus tem nos chamado a um novo nele. Você manifestar algo novo na presença do Senhor. Tem coisas que nós achamos que fomos chamados para um lugar, mas não, Deus está querendo nos mostrar que é outro. Que é de outra forma, de outro movimento, é outro tipo de serviço. Mas você tem que largar aquilo que ainda pode segurar atrás. Pensamentos ruins, pensamentos maus, pessoas que talvez te aprisionem ainda em alguns lugares que você não deveria estar. Mas Deus tem te chamado para esse lugar de liberdade, de amadurecimento. Porque quando a gente está maduro, o fruto começa a aparecer. E como é que a gente sabe quem está em Cristo? Pelos frutos. E a árvore come do fruto? A árvore não, cara. São as outras pessoas que comem. Aquilo que você tem, você alimenta as outras pessoas. Não segure para você. Amém? Se desprender daquilo que te prende. Falta de perdão, a ofensa, a acusação. O interessante é que Elias deixou para trás a sua velha forma de serviço. É ou não é? Provérbios 28:3. Eu tinha anotado isso no caderno, não me lembro para quê, cara. E hoje eu sei. Sabe quando tu anota alguma coisa e te chama a atenção e tu não sabe quando tu vai usar?
Essa eu vou pedir que tu abra junto comigo. (28, 13). Tudo aquilo que nós não resolvemos, nós deixamos o quê? Escondido, né? Só que agora eu quero trocar essa palavra escondido por uma outra palavra que é a mesma coisa, oculto. Tudo que você não abre, Provérbios 28, 13. Tudo aquilo que você não se abre e não expõe, você deixa no oculto. Deixa nas trevas. Quem é o Senhor das trevas? A Bíblia diz que o nosso Senhor é o Senhor da luz. Aquilo que está nas trevas é dele? Eu costumo dizer lá em casa que tudo que está em cima da mesa, Deus trabalha. Deus movimenta. Mas tudo aquilo que está debaixo da mesa é outro Senhor que domina. Provérbios 28, 13. Ao que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, vou até ler de novo. Mas os que a confessa e alcançará misericórdia. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa vocês estão dormindo, hein, galera? Alcança a misericórdia. É isso que eu quero que você entenda. Tudo aquilo que você não resolver consigo mesmo está impedindo da prosperidade alcançar a tua porta, alcançar a tua casa, alcançar a tua família, alcançar teus filhos. Você jovem, hoje mesmo eu estava falando com o Jeff e Cauê lá em casa, estava tomando café, sabe, mas você jovem, se tem problema com teus pais, Deus não te chamou para você morrer nesse lugar. Você jovem que tem problema com seus pais, Deus não te chamou para você morrer nesse lugar. Se resolva em Cristo, se agarre em Cristo. Devido ao teu comportamento como um filho de Deus, os seus pais vão começar a ver isso em você. Não tem como alguém inteiramente no Senhor não converter o coração daquele que está do lado. Não tem como um coração inteiro de um pai não converter o coração do filho. Não tem como um coração inteiro do filho não converter o coração do pai. Malaquias. Mas a inteireza, a inteiridade no Senhor, a totalidade nele, ser total naquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor, mas não tirar. Coloque para fora, não deixe nada no oculto, se resolva. Deus está chamando pessoas maduras para servi-lo. Amém? Não murmure no processo, procure pessoas que apontem Cristo. Lucas 18, 28 e 30. Vamos abrir junto aí também. Hoje nós estávamos tomando um café de madrugada lá no Jeff. Os café nosso é de madrugada, né, Jeff? Não era tão de madrugada hoje. Mas como é bom a gente poder compartilhar logo de manhã cedo com alguém, sabe, aquilo que Deus te ministrou. E hoje de manhã o Jeff compartilhou algo comigo, cara, que eu achei. Não falei nada para ele, mas aquilo me levou até Erechim, eu pensando. Posso usar, meu? Valeu. Lucas 18, 28 até o 30. E disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado a casa, ou pais, ou irmãos, ou mulheres, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais nesse presente ou nesse mundo, e na idade vindoura a vida eterna. É nesse mundo que o Senhor quer nos abençoar. Se liberte das suas mazelas, cara. Saia desses lugares. Saia desses problemas. Use isso como ferramenta nas mãos de Deus. Use os problemas como ferramenta para você mesmo. Você amadurecer em Cristo. Sabe,
E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Tudo de novo, eu quero focar nessa palavra tudo. O tudo é tudo, é ou não é? Tudo é tudo. Eis que nós deixamos e te seguimos. Tudo é tudo, galera. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Não existe meio. Não existe um pouco, um terço. Os discípulos largaram tudo para seguir Ele. O imaturo se agarra e não larga no que pode romper e se conectar com o Pai. O imaturo, ele fica preso às correntes. Fica preso às correntes que deixam as coisas na terra. Seguram ele na terra, nas mazelas, na orfandade. Na orfandade tem pessoas que foram órfãos de pais vivos. Mas Deus não te chamou para esse lugar, para você sofrer nesse lugar. Deus te chamou para você ser luz nesse lugar. Deus tem te chamado para ser luz. Se você está aqui, o ambiente que o Senhor te colocar é para você ser luz. Por isso que eu volto a dizer, você não foi chamado para sentar numa cadeira, você foi chamado para ser luz. Não é só porque estamos com o microfone na mão ou com o instrumento na mão que nós somos luz, diferente de você que está sentado aí. Não. Talvez um abraço teu, nesse tempo de pandemia, com cuidado, mas um abraço teu possa trazer luz àquele que está do teu lado. Talvez uma palavra de conforto, uma mensagem no WhatsApp, cara, possa ser luz no dia de alguém. É ou não é verdade? Sabe, nesse mesmo versículo de Lucas ali fala sobre o jovem rico, cara, que olhou para aquilo que ele tinha, olhou para aquilo que ele possuía, olhou para aquilo que ele carregava, olhou talvez para aquilo que ele tinha herdado de seus pais, olhou para aquilo que ele tinha vivido, e quando Jesus olha para ele e diz: larga tudo e vem, a resposta dele não foi uma resposta certa. Deus, ele tem nos chamado para nós largar tudo e seguir Ele. Ah, tu quer me dizer que eu vou largar meu trabalho? Não, cara. Tem chamado para você se desapegar disso, cara, mas viver a totalidade em Cristo. Ser luz no teu trabalho. Isso é você ser total dele. Ser luz naquilo que você faz. Eu me lembro num restaurante que eu trabalhava, onde eu estava falando de Jesus para os barman. Chegou um dos donos do restaurante e disse assim: cara, aqui dentro você não pode pregar, meu. Eu olhei para ele no grão do zóio dele e disse assim: cara, se eu não puder falar de Jesus aqui dentro, cara, pode me demitir. Eu tenho testemunha nisso. Pode me demitir. Veio um outro dono, que seria o com mais ações, e disse assim: não, ele você não larga não, ele você não bota a mão. Se ele quiser pregar, ele vai pregar. Mas tu sabe por que isso aconteceu? Porque eu era luz naquele lugar. Talvez se eu fosse um crente na igreja e um crente lá dentro, o outro teria concordado, não teria deixado eu ministrar lá dentro, porque eu não era uma pessoa de verdade. É ou não é verdade? Se você está sendo uma pessoa verdadeira nesse tempo, Jesus te dá o respaldo. Jesus te segura. Jesus está com a mão dele ali atrás de ti. Se você está sendo luz aonde você está, não se preocupe com nada. Só se preocupe em não envergonhar Cristo. Isso você se preocupe. É fácil, galera? Não é fácil não, cara. O evangelho é um evangelho feito de escolha. A conversão não é você aceitar Jesus num dia. A conversão é todo dia você aceitar Jesus. Todo dia. Todo dia você se entregar nas mãos dele. É todo dia você se doar. Todo dia você fazer essa escolha. A conversão é você matar um velho homem. O que roubava não rouba mais. O que mentia não mente mais. O que se aproveitava não se aproveita mais. E como o aproveitador tem matado os cristãos nesse tempo. Essa é outra história. Precisamos estar inteiros nele. É uma questão de escolha para receber a totalidade em Cristo. Sabe, foi isso que Deus me ministrou nessa semana. Pegou primeiro eu, me bateu em mim primeiro. Sabe? Se resolva, gente.
Disse no começo, disse no meio, estou dizendo no final. O Senhor está procurando homens e mulheres maduros, que não se frustram com aquilo que aconteceu, que não estão presos a lugares que Jesus já te libertou. Amém? Se coloca de pé. Você que pode, você que quer. Aquele tempo que eu fui para a rua nessa empresa, se eu continuasse sentado naquele sofá olhando as minhas mazelas, porque eu me lembro que naquele tempo o meu maior orgulho era mostrar minha carteira de trabalho. Para você pode ser besteira, mas para mim não era. A minha carteira de trabalho dizia quem eu era para mim. Era o que eu entendi. Mas eu me lembro que quando eu recebi aquela notícia de justa causa, meu Deus, cara, vai entrar na minha carteira de trabalho, né? O meu chefe era um careca, assim, né? 2 vezes eu desenhei a cabeça dele em cima da mesa. Não estou te falando sério. 2 vezes eu fiz isso. Ou 3. Mas no meio daquela turbulência eu escutei uma voz, cara. Ele disse para mim assim: você não estava orando por uma porta? Aquilo me bateu um conflito dentro de mim. Que porta é essa, meu pai? Que porta é essa? Tá de brincadeira comigo. Tá aí de brincadeira, Senhor. Mas hoje eu entendo a porta que Ele abriu. Eu amadureci muito naquele tempo. Preciso amadurecer bem mais, né? Mas algumas coisas Deus mudou na minha vida. A entrega nele, a entrega nas coisas dele. Tem uma palavra que eu trago para mim, que o pastor mesmo ministra sempre, que é Jeu e Jonadab, né? Jonadab e Jeu. Quando eles se encontram, ele diz: teu coração é sincero como meu coração é com o teu coração? Se é sincero, pega na minha mão, sobe no carro e vê o zelo que eu tenho pelo Senhor. Essa palavra mexeu comigo. Eu tenho zelo pelas coisas do Senhor. E o meu maior zelo está em casa, com os meus filhos. Eu poder ver hoje o meu filho tocando aqui atrás, cara, e eu ministrando, é isso que paga. Não tem preço que pague isso. Porque eu sei aonde eu estava com 16, 17 anos. Eu sei os lugares que eu ia com 16, 17 anos. Eu vi, final de semana passado, nós em Penha, eu me preparando para subir ministrar, e eu recebi uma foto dele e as meninas preparadas, arrumadas para ir no culto. Nós não mandamos eles vir no culto. Nós não falamos para vocês, não, vão na igreja no domingo. Não, cara, eles entenderam isso. Porque eles estão vendo alguém fazer isso. Eu volto a dizer, quando perguntaram para Jesus o que ele estava fazendo, a resposta dele foi qual? Eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Você é pai nessa geração. Você, homem, se posicione na tua casa. A Bíblia diz, para você jovem também que não é casado, a Bíblia manda o homem amar a sua esposa. E manda a esposa só respeitar o marido. Parece injusto. Mas não tem como uma mulher não amar um homem que é temente a Deus. Não tem como uma mulher não se apaixonar por um homem que queima na presença de Jesus. Não tem como isso não acontecer. E não tem como um coração do homem não se converter a uma mulher que é inteira no Senhor. É ou não é verdade? Você jovem, procure isso se você não é casado. Procure se inteirar nas coisas de Deus. Procure se envolver. Procure estar íntimo, apaixonado por Cristo. Feche teus olhos. Sobre o trono e ao Cordeiro seja louvor. seja
seja o louvor. Feche teus olhos, se entregue. Deixa o Senhor limpar. Seja a honra. Deixa o Senhor tirar aquilo que ainda te impede. Não vou pedir para ninguém vir aqui na frente, não. Fica no teu lugar. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus. Sim, Senhor. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia. Sim, Senhor, nós ansiamos pela Tua presença, Pai. Ansiamos, Pai, ansiamos pela Tua presença, Senhor. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus. Declare a Ele, declare a Ele. Declare que Ele é poderoso. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti. Minha Nossa alma alma anseia por Ti. A nossa alma anseia pela Tua presença, Senhor. por Ti. Sim, Senhor. Que essa noite, Pai, a Tua palavra se mova no nosso meio. Que a Tua palavra venha com revelação no nosso meio. Que a Tua palavra venha com luz no nosso meio. Que a Tua palavra venha iluminar os ambientes e lugares escuros que é em nós, Senhor. Sim, que a Tua palavra nos traga vida nessa noite. Sim, nos estabeleça, Senhor, no Teu reino. Nós queremos viver a totalidade no Senhor. Nos ajuda nesse tempo a viver a totalidade em Cristo. Nos ajuda a ser também por inteiro em Ti. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Que os rios de águas vivas possam fluir no nosso meio. Derrama, Senhor, o Teu óleo sobre nós. Derrama a Tua água, Senhor, nesse lugar. Nos lava por inteiro. Nos limpa por inteiro. Sim, Senhor. Movimenta, Senhor. Movimenta as águas no nosso meio, Pai. Sim, Senhor. Ah, Pai, desentulhe os poços que ainda estão entulhados, Senhor. Das gerações passadas, Senhor. Ah, Pai, que a nossa cisterna possa estar limpa nesse tempo, Senhor. Sim, Deus. Sim, Senhor. A nossa alma anseia pelo Senhor. Anseia pelo Senhor. Anseia pelo Senhor. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso, Pai. Minha alma anseia por Ti. Sim, Deus. Sim, Deus. Poderoso Deus. Amém, pessoal. Deus tem escolhido uma classe de pessoas, os adoradores. Deus nos chamou para ser adorador, mas Deus nos chamou para ser maturos nele. Homens e mulheres maduros, bem resolvidos, que não fiquem chorando as mazelas, que não usam as redes sociais para chorar, mas que usem a presença com Ele, na presença dEle. Amém?
Aplauda o Senhor. Me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem.